Olá, aqui você conhece pessoas que resolveram empreender sem deixar de lado aquele toque especial. O artesanato é fonte de renda de cerca de 10 milhões de brasileiros e movimenta mais de 50 bilhões de reais todos os anos aqui no país. Esse é o Ateliê de Negócios. Seja muito bem-vindo. E hoje o meu bate-papo é com a especialista Dani Muniz. Dani é economista e analista do Sebrae de Mato Grosso do Sul. E ela ainda é gestora do segmento de economia criativa na unidade de competitividade empresarial. Dani, seja muito bem-vinda. Bom, cerâmica, argila e água, isso foi o suficiente para uma empreendedora do Rio de Janeiro colocar a mão na massa e começar a investir no próprio negócio. Ela trabalha em casa e vende pela internet. Um empreendimento artesanal que você conhece a partir de agora. Meu nome é Débora, tenho 24 anos e eu sou designer e ceramista. O começo do Favo de Colorir foi junto com o começo da pandemia praticamente, onde eu decidi, quando eu estava entediada, a começar a fazer algumas artes, como quadrinhos, velas e postar no meu Instagram pessoal. Postei tutorial, as pessoas começaram a se interessar, pediram para eu vender e aí eu pensei, vou criar uma página no Instagram para as artes, né, para eu postar exclusivamente sobre isso. E aí eu criei a marca do Favo de Colorir, eu fiz o design e tal, pensei no Instagram e comecei a postar tudo que eu estava fazendo e tal, as pessoas começaram a procurar. E aí veio o Dia das Mães, umas datas assim que as pessoas não podiam ir para o shopping, então estavam assim procurando de pequenos empreendedores, pessoas que estavam vendendo na internet. E eu acho que foi um começo assim que ajudou pelo timing de e-commerce está crescendo também. Eu não comecei com já um e-commerce, né, uma loja virtual, eu comecei vendendo pelo Instagram. Mas já pensando em depois criar uma loja virtual para isso, né? Para facilitar as vendas. Então, eu sempre fui uma pessoa dos trabalhos manuais, desde criança eu pinto, eu mexo com massinha, enfim. Aí depois, mais velha, eu aprendi a bordar, aí eu comecei a pintar mais, fazer encadernação. Aí eu fui fazer a faculdade de design gráfico, porque eu sempre amei as artes, né? E aí no meio da pandemia, quer dizer, no começo da pandemia, é que eu realmente me dediquei a isso como uma profissão, porque eu tinha ficado desempregada. E aí eu resolvi aprender a fazer cerâmica. E basicamente, assim, tinha começado a fazer velas decoradas de gesso e eu senti que, assim, para aumentar a durabilidade dessas velas, teria que achar outro tipo de material, enfim, Tava tendo bastante encomenda e aí as pessoas estavam gostando das pinturas e tal. E aí eu comecei a seguir várias páginas de cerâmica, vários ceramistas e eu pensei que seria uma boa, né, agregar isso ao meu trabalho. Comecei como hobby, né, porque já não comecei fazendo peças para vender, tinha que aprender primeiro a fazer. E aprendi tudo online, fazendo um curso com uma professora ceramista aqui do Rio de Janeiro, mas, né, como estava tendo a pandemia, não tinha aula presencial. Eu fiz aula online, aí eu levava as peças para ela, para queimar lá no ateliê dela no Jardim Botânico.
E aí comecei a produzir mais e mais e acabei que deixei as velas de lado e decidi fazer outros tipos de peça, pratos, canecas e sei lá, gostei bastante, né? Eu escolho o tema das coleções muito com base no que o meu público me pede. Se me pedem coleção de Natal, eu vou lá e tento fazer uma coleção de Natal. Também, assim, tem muito do que eu gosto já de produzir, eu gosto de peças coloridas, as pessoas que compram também, meus clientes também gostam, né? Então a gente tá sempre, enfim, eu no caso, né? Tô sempre tentando escutar o que as pessoas pedem, né? As demandas e tal, se me pedem uma caneca de algum tipo, eu tento fazer. Eu não faço peças por encomenda, né? Mas eu sempre estou escutando as opiniões. Para fazer uma peça, não é de um dia para o outro. Para produzir uma coleção, eu posso levar até 2 meses. Para produzir peças o suficiente e tal. No desenvolvimento, eu posso levar mais ou menos 1 mês. Então, assim, eu teria coleção nova no mundo ideal a cada 3 meses. Porque tem esse tempo de produção, tem o tempo de espera da cerâmica. Enfim, eu sou uma só, não consigo produzir uma grande quantidade, né? Então, assim, são sempre coleções limitadas e mais ou menos a cada 3 meses eu tento lançar uma coleção nova. Primeiro, eu idealizo o tema, por exemplo, Natal, tá chegando o Natal. Eu já tenho que pensar, desenhar as peças, aí eu tento desenhar assim, fazer um rascunho, né, do que eu quero, da quantidade de peças que eu quero, do tipo de peça, e depois eu começo a produzir as peças piloto. E aí eu tenho que produzir, esperar a argila secar, queimar, pintar, queimar de novo, e desse tempo aí do desenvolvimento pode levar 1 mês, assim, para decidir quais vão ser as peças. E aí, mais 1 mês produzindo, né? E, sei lá, umas 2 semanas aí para lançar, pensar no lançamento, tirar as fotos. Então, assim, uns 2 meses e meio para produzir, talvez. A principal dificuldade hoje é conciliar e fazer tudo sozinha, porque, assim, as redes sociais, por exemplo, exigem muito da gente. Se a gente fica sem postar, o algoritmo não entrega o nosso conteúdo. Então, assim, ter que produzir, ter que pensar no que vai postar, não pode ficar assim, não pode sumir, porque quem não é visto não é comprado. E isso se aplica muito, eu percebi, porque teve um tempo assim, um hiato, sei lá, de 1 mês que eu fiquei meio afastada porque eu tive outros trabalhos que me exigiram muito e eu vi que assim, o faturamento caiu, as vendas caíram, então tive que voltar com força total. As redes sociais com certeza são muito importantes, né? Foi muito importante para o meu crescimento, mas é difícil assim, dar conta de tudo isso e fazer tudo sozinha. A parte assim, do dia a dia, eu faço sozinha, administrar o dia a dia das vendas e tal, mas as partes mais burocráticas eu tenho um contador, né? Eu pensei que precisava formalizar quando realmente, assim, eu estava, enfim, não dando conta mais de organizar as vendas, assim, sei lá, juntar o dinheiro pessoal com o da empresa, não estava dando certo. E aí eu já pensei assim em fazer uma conta PJ. Para isso eu precisava formalizar e fazer um MEI, né, que, enfim, é um microempreendedor, porque é onde geralmente as pessoas começam, né? E eu acho que o lance da conta PJ realmente foi um divisor de águas. Eu também precisei vender... Eu comecei a vender também algumas peças para empresas, né? Produzir em grande quantidade para empresas e precisar gerar nota fiscal. Então, como quando vende para outra empresa você precisa gerar, né? Isso foi importante na formalização também. E também tem a questão do registro de marca, né? Porque você profissionaliza mesmo quando você não pode perder mais aquela marca, né? Então eu registrei o Favos de Colorir com uma empresa, eu tive esse auxílio, né?
E, assim, agora eu tô resguardada, né? Porque eu não vou perder minha marca de jeito nenhum. O nome da marca, né, é super importante para mim. Então, enfim, formalizar nesse sentido também foi muito bom. Imagino o Favos de Colorir como uma marca assim, que vende cerâmicas exclusivas, que atinge um público que é fiel à marca, que tem fãs. E também, quem sabe, como uma escola de cerâmica, né? Porque eu gostei muito de ensinar, de, assim, fazer as pessoas se apaixonarem por esse mundo da cerâmica. Acho que isso também valoriza muito a marca, porque as pessoas entendem o processo e passam a valorizar mais o trabalho artesanal. Bom, o caso da Débora mostra como a pandemia levou as pessoas a criar e até mesmo expandir o negócio. E além de conquistar um mercado consumidor próprio, ela investiu em um nicho específico e criativo que se tornou um empreendimento rentável. Depois do intervalo, a gente bate um papo com a especialista do Sebrae, Dani Muniz. Fique ligado! Muito bem, estamos de volta com o programa que mostra os bastidores de negócios criativos que envolvem artesanato e arte. No primeiro bloco, conhecemos a ceramista e designer Débora Mello, uma carioca que durante a pandemia resolveu empreender fazendo trabalhos manuais. E como prometido, vamos bater um papo agora com a especialista Dani Muniz. Ela é analista e gestora do segmento de economia criativa da Unidade de Competitividade Empresarial do Sebrae de Mato Grosso do Sul. E além disso, a Dani estuda empreendedorismo, inovação e novos modelos de negócio. Então, Dani, vimos essa história instigante, linda, eu diria até da Débora. E o que mais chamou a atenção para você na trajetória dela como empreendedora? Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar aqui a respeito da Débora é que me vem na mente aquela frase célebre, né, de Platão: a necessidade é a mãe da inovação. E quando a gente fala em inovação hoje, as pessoas pensam muito em computador, smartphone, nanotecnologia, né? E na verdade, o que a Débora fez? Ela inovou, né? Ela tinha em mente um emprego, né? Um trabalho com carteira registrada, mas ela olhou para dentro dela e ali na necessidade ela viu: gente, eu não vou conseguir um emprego com CLT agora. Então ela olhou para dentro dela e viu: o que eu tenho de habilidade? E o artesanato é isso, né? A palavra artesanato, a origem dela é essa, né? Força, habilidade. Ela usou a habilidade que ela tinha, investiu, isso é legal. A gente pode falar também um pouco sobre isso, porque também demanda investimento. Sensacional a história da Débora, e a maioria, assim, das pessoas que entenderam a inovação vão nessa linha, sabe? De usar aquilo que, assim, ninguém tá vendo, tá ali a todo momento, mas poucas pessoas têm essa visão. Isso que é inovação, né? Muito mais do que essa questão do smartphone, da tecnologia em si, né? Que também mas são inovações, tipos diferentes de inovação. Inovar é colocar uma ideia em prática, né, Dani? Uma ideia que faça a diferença, né? E a gente pode ver que é quase que sinônimo se a gente falar em inovação e criatividade, né? Estão muito relacionadas essas duas questões, não é, Dani? Exatamente. Uma tendência, até quando a gente estava preparando, né, todo esse programa, e isso é legal também falar, sabe, dos bastidores, né? Todo empreendimento, toda profissão tem um bastidor, né? E quando a gente estava preparando isso, né, que uma tendência de mercado é essa: a gente olhar para dentro da gente, reconhecer o que dentro da gente é interessante, né, o que dentro da gente é único, é só nosso, e aí
botar isso para fora. Isso é criatividade pura. Isso é inovação, porque é só meu, é de mim para o mundo, né? Isso que é interessante na inovação e por isso que eu gosto de viajar por esse lado e fui, né, da música para ser gestora de economia criativa no Sebrae, né? Porque estava já dentro de mim em algum momento. É só você coloca para fora. Inovação é isso, criatividade, se mistura bastante, sim. Legal. Agora é interessante que a gente, então, tendo criatividade, sabendo inovar, que a gente aprimore esse potencial, né? E aí tem tudo a ver com conhecimento e com investimento, que você falou também, e não necessariamente, eu imagino, você vai me tirar essa dúvida, não necessariamente um grande investimento, não é, Dani? Como é que a gente pode começar a inovar, a usar da nossa criatividade, do nosso potencial e fazer diferente? Qual é o caminho que você diria? A inovação, ela está muito ligada a você se concentrar na solução e não no problema, né? Então, quando você você é orientada para a solução, você usa o que você tem à mão, né? O que a Débora tinha no primeiro momento? Ela tinha internet, muito tempo vago, né? E já uma certa habilidade ali, pelo que eu entendi ali, né, da história dela, ela já tinha feito algum trabalho com as velas, né, com papel. E aí, ela ali fazendo uma demonstração na internet, né, da vela, do processo de construção da vela, enfim, ela viu a oportunidade. E quando ela viu a oportunidade, o pouco que ela tinha, ela investiu, né, no forninho e tal, e começou a fazer. E assim, as coisas vão tomando uma proporção. Entende que é uma consequência? Né? Então, é isso. Quando eu falo em investimento, você começa com aquilo que você já tem. O que você já tem? Né? Você já tem uma certa habilidade, você já tem uma orientação para alguma coisa, que você tem que se autoconhecer, claro, né? Isso é muito importante. Mas aí não precisa ser exatamente um investimento de milhões. Claro que você tem que começar com o que você tem ali e entender daquilo, conhecer, correr atrás do conhecimento, né? E para isso tá aí o Sebrae, tá aí o canal Empreender, né? Você vai correr atrás desse conhecimento para você conseguir, num segundo momento, por exemplo, provar que aquela ideia é rentável. E aí você consegue investidores, aí você consegue investir alto, investir grana, você consegue atrair. Mas se você conseguir usar aquilo que você já tem na sua mão, você já está inovando e já tá com um bom começo aí. Dani, quando é que se dá aquele start, aquele momento que você sai daquela ideia de que eu vou tentar fazer, isso eu sei fazer e vou fazendo, eu enquanto artesão. Mas quando é o ponto que você pensa, não, isso é profissional. Agora eu já sei fazer isso aqui, tem um diferencial, isso vai me dar dinheiro, isso tem substância aqui, como a gente diria lá no Sul. Quando é esse ponto? Quando é que a gente tem essa percepção? Eu acho que é muito importante você procurar sempre a validação de profissionais da área, tá? É importante você ter um mentor, é importante você se ver naquela profissão, né, naquele nicho de mercado, como alguém que realmente tem futuro naquilo. Primeiro você tem que saber o que você quer de fato, né? E quando você começa a entender, não é isso que eu quero crescer nisso, aí você tem que procurar profissionais, né, qualificados, que estudaram no mercado, você tem que procurar conhecimento. Não adianta, gente, não tem, ela tem sorte. Ela fez uma bonequinha bonitinha e colocou para vender na internet e teve sorte que todo mundo gostou. Não. Esquece isso. Isso é conto de fada. A gente está falando de coisas reais, né? De pessoas reais que venceram, mas que passaram sim por dificuldade e passaram sim por esse momento de entender. Eu preciso buscar um profissional da área. Eu preciso saber o que eu estou fazendo, com o que eu estou lidando, né? Você pode saber fazer a boneca mais linda do mundo de cerâmica. Se você não souber precificar essa boneca, se você não souber alcançar um mercado para essa boneca, se você não conhecer as pessoas, o perfil de pessoas, né, o seu público, né, a persona para quem você vai vender essa boneca, você não consegue sair do lugar. Ela fica lá estagnada na sua prateleira.
Então, nesse sentido, me diga aí, eu sei fazer, suponhamos, queria eu saber fazer uma boneca, mas não sei fazer. Mas se eu soubesse fazer, suponhamos, o primeiro caminho é procurar o Sebrae, talvez, e procurar aqui em Oriente. Mas o Sebrae tem todo tipo de orientação. Qual é a orientação e onde o artesão que está começando pode procurar o Sebrae para ter as orientações? Quais são as primeiras orientações que o Sebrae dá neste caso? Você vai procurar o Sebrae no atendimento. Primeira coisa, quero vender, né? Quero tornar isso algo rentável. A gente sabe que existem caminhos aí para você alcançar mercado. A gente sabe que você vai precisar emitir nota fiscal se o seu negócio crescer. A gente sabe que se você tiver vários pedidos, você vai precisar dar conta dessa demanda, né? Tudo isso é calculável, é mensurável. Dani, não sei fazer isso. Aí que entra o Sebrae. Você pode ir lá procurar no atendimento. Você pode, no primeiro momento, ser MEI, né? Você vai passar por um treinamento para ser um microempreendedor individual. E para começar ali, e conforme que expande o seu negócio, você pode mudar de categoria, né? ME, PP, que é até o público que o Sebrae atende. E daí em frente, uma média empresa, que o Sebrae não atende mais uma média empresa, mas ele já passou por todas as etapas anteriores. Então, ele já está preparado para ser um grande, né, um médio grande empreendedor. Mas assim, ele precisa procurar o Sebrae no atendimento, né, entender como que é essa vida do empresário. Ele tem que aprender a precificar o preço o produto dele. Ele tem que aprender a dar uma cara mercadológica para o produto dele, né? E tem todas as etapas. O Sebrae, ele trabalha muito com subsídio para essas pessoas que estão começando, né? Então, é fácil, é acessível, tá? O que não é gratuito hoje tem subsídio, então é muito fácil procurar. É só procurar o Sebrae. Dani, sou de Minas, procura o Sebrae Minas. Dani, sou do Mato Grosso do Sul, Sebrae MS. Sou do Pernambuco, procura o Sebrae Pernambuco, porque lá estão as pessoas, né, os analistas, as pessoas que estão preparadas para te guiar nesse novo caminho aí do empreendedorismo. Dani, me diga como é que é esse mercado hoje do artesanato. A gente viu há pouco a feira no Rio de Janeiro, a Feira do Empreendedor, e lá também a gente conheceu o material desenvolvido e apresentado no CRAB, né, que é o Centro de Referência do Artesanato Brasileiro, do Sebrae. Mas eu pergunto para você, é um mercado estimulante? Gente que às vezes está lá em casa fazendo e ainda não está encorajado. O que você diria? Esse mercado de artesanato bem planejado, bem feito, com muito conhecimento, é um mercado rentável e estimulante, de novo eu digo, no Brasil? Claro! Gente, assim, ó, você tá falando e eu tô lembrando aqui. Nós terminamos agora um trabalho que é de um projeto que a gente tem no Sebrae que chama Conexões Corporativas. Uma grande empresa da região, né, viu o potencial do artesanato daquela região, assim, mostrar a identidade cultural daquele lugar através do artesanato. Então, assim, trouxemos os artesãos que estavam ali, né, cada um fazendo seu trabalho, às vezes nem vendia, mas às vezes por um passatempo. Trouxemos essas artesãs e trouxemos um grande designer, reconhecido internacionalmente, inclusive, o Renato Imbroise. Ele fez um trabalho, né, para colocar essa identidade cultural dentro das peças, né, para essas mulheres. Primeiro, um trabalho de empoderamento, para elas saberem o quanto pode ser rentável, né. E hoje essas mulheres, elas estão numa exposição no CRAB, né? A gente levou, assim, tem muita coisa do Mato Grosso do Sul, toda a região do Pantanal está sendo contemplada com uma exposição no CRAB nesse momento, né? De agosto ao final de outubro, a gente está apresentando essa exposição aí. São os 4 estados, as 4 unidades federativas, né? Porque o Distrito Federal está no meio, do Centro-Oeste, né? Do Pantanal ao Cerrado. Então, assim, eu falei pra ela assim, ela me falou, Dani, e a semana que vem a gente vai pra lá, que vai ter uma atividade lá pros artesãos. E ela falou, Dani, como que eu vou vestida? O que eu devo levar pra vestir? Aí eu falei, olha, como que você se sente à vontade sendo uma empresária do artesanato? Ela falou, nossa, eu sou uma empresária do artesanato. Sabe? É disso que eu tô falando, a pessoa se reconhecer enquanto empresário. Ela pensava assim, eu sei costurar. Não, ela é uma empresária do artesanato,
sabe? E é isso, ela tá ganhando dinheiro, ela tá podendo colocar comida na mesa, né? Através do artesanato. O artesanato, ele tem um movimento. A primeira rodada de negócio que nós fizemos esse ano no Sebrae, Mato Grosso do Sul, foi no hall de entrada do Sebrae, enquanto aconteciam todos os atendimentos, e nesse sentido a gente foi inovador. Eu achei muito legal, porque eu falei, eu quero colocar aqui, eu junto com um outro analista que é da unidade de experiência do cliente, a gente olhou o hall assim do Sebrae, gigantesco, e falamos, vamos colocar um monte de artesanato aqui, vamos fazer um showroom aqui, trazê-los e trazer os compradores aqui. Nesse meio período, foram 387 mil de negócios surgiram ali. Meio período de rodada de negócios para esses artesãos que estavam ali. Então, assim, para vocês terem uma ideia se isso é ou não é rentável, né? Aí fica a cargo de vocês aí escolher se é ou se não é. Muito bom, Dani. Oxe, que conversa boa, isso, uma conversa instigante, empoderada, eu dizia aí. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente, pelos seus esclarecimentos, viu? Foi um prazer enorme e espero que tenha instigado muita gente em casa também. Obrigadão, Dani. Gente, eu que agradeço, imagina, um prazer falar com vocês. Toda vez que quiserem me chamar, eu sou assim, eu sou toda assim, feliz, faceira com aquilo que a gente faz, porque é isso que faz a diferença, tá? Você que vai empreender, você se vê fazendo isso, você ama o que você faz, isso está dentro de você, só vai, procura o Sebrae, a ajuda do Sebrae e ninguém te para. Bora, Ótimo. conta com a gente. Ótimo, muito obrigado. Muito obrigado a você que ficou com a gente também. Ateliê de Negócios volta na próxima semana. Até mais.